Bom, dando sequência aqui nesse nosso bloco, né, na Academia da Vida, falando sobre o processo inflamatório, entender as bases da imunidade e a importância que isso tem na própria instalação, né, das doenças crônicas, e vocês vão ver cada vez mais de que é essencial a compreensão disso, porque todas as doenças crônicas basicamente têm um fortíssimo componente inflamatório crônico disso, né? Então, se você não entende o que eu estou dizendo aqui, não perca, assista às nossas outras aulas, a nossa sequência aqui de aulas, que vai trazer para vocês, desde a primeira, não perca. A Academia da Vida é um caminho que nós vamos trilhar junto aí, será extremamente longo para que vocês entendam e tenham ferramentas para estar diante da vida com muito mais facilidade e propriedade. E, no caso aqui, nós estamos falando, então, dessa inflamação crônica. E aí eu falei para vocês de vários mecanismos, expliquei os mecanismos básicos, celular e humoral, e os mecanismos acessórios associados ao processo inflamatório. Disse para vocês, inclusive, que esses linfócitos tendem a liberar uma série de substâncias que escalam o processo inflamatório. Lembrem-se que essas mutações que aconteceram há centenas de milhares de anos possibilitaram uma resposta rápida do nosso corpo ao processo inflamatório. Vocês vão ver que horas depois que você corta, já está vermelhinho em volta, já está dolorido, porque essas substâncias, elas escalam esse processo inflamatório. Essas são substâncias que geram uma vasodilatação, olha o termo, sempre os termos médicos eu vou tentando elucidar para vocês, vasodilatação, dilatação desses vasos sanguíneos. Com isso você tem uma maior quantidade de líquido chegando, de sangue, ou seja, oxigênio, ou seja, formas reativas de oxigênio, os radicais livres, como eu falei para vocês, células de defesa chegando em maior quantidade, um extravasamento, quer dizer, uma saída de líquido de dentro do vaso para o tecido, por isso é que ele incha e ele fica avermelhado porque os vasos todos dilatam. Então, as células ali de defesa vão liberar substâncias vasoativas, ativas nos vasos sanguíneos, gerando essas dilatações, né? E gerando liberação de várias outras substâncias para destruição direta das células, interferindo, por exemplo, no caso de vírus, da replicação dos vírus. A gente vai ver aí substâncias como o interferon, que impede, os linfócitos liberam interferon, impedindo a divisão desses vírus que estão ali. Lembram que isso tudo só acontece quando você conhece bem o inimigo, né? Que é a chamada memória imunitária. Isso é muito importante, o entendimento, né? Então, lembre-se que cada vez que você pega de novo aquela infecção, o teu corpo já conhece ela já não é nova. Então, as reações tenderão a ser mais rápidas, mais eficientes, cada vez mais. Por isso é que muitos me perguntam, meu Deus, nós vamos ter uma outra epidemia de coronga daquele mesmo jeito? Uma nova onda, não vai ter nada disso. A mídia tenta te trazer esse medo, mas não vai. Por quê? Porque você tem a memória imunitária. O exército está treinado, ele agora conhece esse inimigo, a não ser que você tenha uma baixa imunidade violenta. E aí tem algumas coisas que causam isso. Algumas, infelizmente, não pode ser dita, né, principalmente em redes sociais, porque, na verdade, podem atrapalhar os planos de algumas pessoas, mas existem outros que a gente pode... Mas fato é que se você tiver uma baixa de imunidade muito drástica, você pode sim agir como se você não conhecesse o inimigo. É isso que acontece quando você tem uma baixa imunidade muito grande. Por exemplo, um paciente com uma neoplasia, um câncer avançado, ou um paciente que está fazendo uma quimioterapia, ou um paciente que é cada vez mais raro, um paciente HIV em fase de AIDS mesmo. Isso é tão raro, eu não vejo, graças a Deus, há muitos e muitos anos, um paciente nessa situação, graças a Deus, graças a essas medicações que aí estão, nós temos com respostas fantásticas hoje, tratamento extremamente efetivo no controle da patologia. Mas, então, salvo isso, a tendência é que teu corpo reaja rapidamente àquilo tudo. E, como eu disse, essas substâncias escalam o processo inflamatório. Muitas das vezes escalando mais do que devia. Por isso é que a fase 2
do vírus Xing, eu vou tender sempre a não falar o nome, porque atrapalha completamente, o algoritmo pode até bloquear o canal por conta disso. Infelizmente, vivemos uma ditadura muito grande em relação a isso tudo. Mas o fato é que você tinha uma fase 2. Aquilo escalava porque havia uma liberação de uma série de substâncias, né? As interleucinas, interleucina 1, 2, 6, 10. Você tinha o fator de o TNF-alfa, que eram liberados. Essas substâncias inflamatórias, era muito interessante porque nós falamos sobre realocação de medicação, inclusive, mostrávamos que substâncias que diminuíssem a liberação dessas substâncias inflamatórias, por exemplo, como a N-acetilceína, como, você tinha ali a própria vitamina D em dose alta, quando substâncias, por exemplo, como o próprio corticoide básico, né, no tratamento do vírus Xing, da fase 2, era muito importante em fase 2, você tinha a própria, não pode falar o nome dela, aquela medicação antimalárica que foi demonizada, infelizmente, ela diminuía. Você pega lá, pode entrar na bula, você vai encontrar lá que ela diminui a liberação de TNF-alfa e interleucina 1, 2, 6. Várias substâncias foram utilizadas, inclusive em UTI, que tinham um efeito basicamente nisso, né? Como o tolicizumab, como o etanercept. Teve um estudo feito aqui no interior de São Paulo, numa cidadezinha, numa UTI com o etanercept, com resultados fantásticos. Eles bloqueavam esses fatores inflamatórios, né? Então, assim, quando você tem essa infecção... Agora, você imagina isso, eu estou dizendo para você, lembra que eu falei de um corte, ou seja, a entrada de uma infecção que você não conhecia. Então, você reage àquilo, depois que você mata o bicho, você tem aquela migração toda, a inflamação. O que é o pus? O pus é o resto da batalha. Vocês estão entendendo agora? O que é o pus? O pus é um monte de células mortas, um monte de bactérias mortas, tecido necrosado pela batalha. É como se fosse o dia seguinte do campo de batalha. Isso é o pus, tá? Que você tem ali. Às vezes, aquele material impede a chegada de novas células para continuar a luta. Por isso é que muitas vezes a gente tem que drenar aquele material purulento, num abscesso, por exemplo. Você tem que drenar aquilo, tirar aquele excesso para que novas células de defesa cheguem e continuem. Quando você consegue virar a batalha, ou seja, o teu exército consegue matar e o exército inimigo, o que sobra dele está em retirada, vai começar um processo de recuperação daquilo ali, com a migração do que a gente chama de fibroblastos, são células produtoras de fibras de reconstituição. Se o estrago for muito grande, a gente vai ter ali como se fosse um reparo do tecido. Ele fica uma cicatriz dentro daquele processo. Às vezes, se a batalha for muito pequenininha, o tecido se organiza de uma forma muito parecida com o que estava anteriormente, tá? E aí você resolveu a sua infecção. Acabou a batalha, as células de defesa voltam para os seus lugares, desligam o alerta, desligam a linha de produção de anticorpo, das substâncias todas, e você volta à homeostase. Entendeu o processo inflamatório básico? Agora você imagina um gene que te permite ter essa ação rápida, mas que tem como efeito colateral uma sobreativação contínua no corpo inteiro disso tudo. Então você produz o tempo todo TNF-alfa, você está produzindo interleucinas o tempo todo, esses fatores de permeabilidade da célula, do vaso. Então, assim, há uma inflamaçãozinha leve e contínua. Toda vez que você tem alguma coisa que gera uma inflamação exacerbada, a tua resposta é muito acima do desejado. Pacientes que têm esse quadro são os pacientes obesos, são os pacientes diabéticos, são os pacientes que têm uma alteração, nós vamos falar muito sobre isso aqui, intestinal, a questão de desbiose, né? A síndrome de hiperpermeabilidade intestinal. Esses pacientes estão sempre inflamados. Certas substâncias geram uma inflamação, uma sobreativação contínua desse indivíduo. Então, você imagina esse estrago que acontece numa inflamaçãozinha localizada, acontecendo menos intenso, mas de forma contínua. Essa aqui, se você tiver imagina você tendo isso no corpo inteiro o tempo todo, seria devastador, tá? Mas quando você tem ela aqui e se resolve, aquilo rapidamente é equalizado, essa sobreativação, e que é localizada, principalmente, tá? A não ser que você, às vezes, ela perde o controle. É aquela infecçãozinha que fez uma íngua.
e que te fez febre, e que você vai ao médico e o médico precisa entrar com antibiótico para ajudar o exército a vencer o inimigo. Percebe? Aí ela se torna sistêmica. E o sintoma disso é dor no corpo, febre, a íngua, um mal-estar, porque a infecção escala. Aí você vê que aquela coisa que antes estava localizada se espalhou, você está com um vermelhão no braço. Às vezes aquilo atinge um vaso sanguíneo e começa a avançar na forma de uma flebite. Ite é um sufixo associado a um processo inflamatório. É uma flebite. Essa flebite que está espalhando. Aí você toma um antibiótico, às vezes tem que tomar até um anticoagulante, para evitar que forme um trombo e aquele trombo jorre como um emissário, aquela coisa infectada, por exemplo, para o pulmão do indivíduo, fazendo uma embolia pulmonar. Vocês estão começando a entender todo esse quadro. Espero que sim. Se não tem, comente aqui, pergunte, eu vou explicar para vocês. Toda pergunta eu vou tentar trazer a resposta no vídeo seguinte, tá? Então, repara que esse processo inflamatório, mas vamos dizer, aí você vai, toma teu antibiótico, ou seja, você faz um reforço ao teu exército, você compra armamentos dos Estados Unidos e agora você está com novos lança-mísseis pronto para a guerra, de última tecnologia, e aí você vence a batalha. Venceu a batalha, os exércitos vão para... A gente drena o que sobrou, né? Ou é drenado na forma de pus e aquilo sai, ou é absorvido. Os próprios macrófagos vão lá, se você não tem a formação de uma coleção purulenta, o que sobrou lá dentro da infecção, o macrófago vai lá, lembra que os pseudópodos, já expliquei isso aqui em aulas passadas, são emitidos, fagocitam, fazem o fagócito daquele material que sobrou, os espólios da guerra todo, e aquilo é digerido e o material é limpo e tudo, acabou. Agora imagina, você mantendo isso contínuo, não na mesma intensidade, numa intensidade menor, mas contínua no corpo inteiro. Esse cara está lesando pela liberação de substâncias. Esses radicais livres que são produzidos em excesso durante uma infecção. Agora você imagina a infecção contínua, você produz radicais livres em excesso, mas não tem um inimigo para lutar. Esses radicais livres acabam atuando sobre si mesmo, sobre nós mesmos, nas nossas células, fazendo lesões microvasculares no corpo inteiro. Aí esse cara pega uma infecção, um dengue, ou pega aí o vírus Xing, ou uma influenza. E aí nele, que já estava tudo inflamado, escala mais ainda. Ele tem uma capacidade de escalar muito maior. A lesão se torna muito maior. Agora você começa a entender por que obesos, diabéticos, eram pacientes de altíssimo risco na fraudemia. Altíssimo risco, porque eles já eram inflamados. Deu para entender? Deu para entender porque muitas, não sempre, tá? Tem outros fatores que entravam também. Mas essa era a regra. A gente diz que é regra porque se existe uma regra é porque existem exceções e vice-versa, né? Então, assim, essa era a regra. A maioria, as pessoas que estavam menos inflamadas tinham uma resposta muito mais rápida e melhor, mais efetiva na luta contra o inimigo e que equalizava-se. Muitas das vezes ele pegava, desenvolvia a fase 1, mas pouco desenvolvia a fase 2. Era bem mais tranquilo, tá? Então, quando você mantém esse processo inflamatório contínuo, você vai lesando vasos sanguíneos do corpo inteiro. Inteiro. Todos os órgãos são afetados. Ah, mas tu está afetando só meu rim, só o cérebro. O corpo inteiro. Não percam a próxima aula. Vamos dar sequência para vocês entenderem a importância de nós atacarmos esse processo inflamatório, tá? Fique conosco. Se você caiu aqui de paraquedas, curta, compartilhe, comente, me ajude a ajudar as pessoas. Avance, me ajude a isso, a atingir muitas pessoas, um alcance maior, tá? Agradeço aí, estejamos juntos, não perca o próximo episódio e acompanhe a gente desde o início. Você vai ver que vai valer a pena. Um grande abraço, até a semana que vem.